Bom, o nosso projeto é Projeto Arte Colorindo e Construindo. Foi realizado por mim, pela professora Franciane, no nível 4 e nível 5. O contexto de aplicação, as atividades foram desenvolvidas pelas turmas nível 4 e nível 5, que a gente começou pela releitura de uma obra de arte do Romero Brito. No meio do projeto tivemos atividades maker, que foi com atividades do arte, criando obra de arte com sucata, pintura livre, criando uma obra de arte. O que rima com o quê? Usamos o pixel art para a representação da história Os Monstros das Cores, releitura de uma poesia, obra de arte com recursos naturais, separação de lixo e reciclagem de papel. A nossa necessidade, sentimos a necessidade que as crianças, de trabalhar com as crianças, algo que elas pudessem explorar, expressar sentimentos, manipular diferentes materiais, tendo contato com a manifestação artística, para que possibilite ampliar seus conhecimentos, como vocabulário, habilidades físicas, artísticas, emocionais, na descoberta de diferentes potencialidades de modo espontâneo. Então, essa foi a nossa necessidade, o foco do projeto no início era esse, trabalhar mais a parte artística com eles. Mas, no desenrolar do projeto, as coisas foram caminhando para outros lados, porque fomos seguindo os caminhos das crianças, a partir da releitura da obra de Romero Brito. Objetivos de aprendizagem: perceber o mundo da arte, acompanhar a história e reproduzir os traços para descobrir o desenho final, e utilizar diversos materiais para a criação e construções de obras de arte. A intenção nossa mesmo era que eles tivessem esse contato com o mundo da arte. E as competências que a gente colocou que foram trabalhadas foi conhecimento, pensamento científico, crítico e analítico, comunicação, cultura digital, empatia e cooperação. Só que como nós somos da educação infantil, trabalhamos mais com os campos de experiências. Então, colocamos que no eu, o outro e nós, trabalhamos agir de maneira independente, com confiança em sua capacidade, reconhecendo suas conquistas e limitações. Traços, sons, cores e formas, e deles expressarem livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. Na escuta, fala, pensamento e imaginação, expressar ideias, desejos, sentimentos sobre as vivências por meio da linguagem oral e escrita espontânea, de fotos, desenhos e outras formas de expressão. Espaço, tempo, quantidade em relações e transformações. Observar mudanças em diferentes materiais resultantes de ações sobre elas, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. Esses foram os campos de experiências que a gente trabalhou e os objetivos que a gente acredita que... os objetivos que foram alcançados com eles, que trabalhamos, foi mais foco. Nas competências socioemocionais, a gente colocou abertura ao novo, que foi a criatividade, porque eles utilizaram bastante criatividade para criações deles. E autogestão, protagonismo, porque a gente levou muito em consideração a opinião deles. Tudo do nosso trabalho foi sempre puxado para o lado deles. A gente só levou uma proposta, que foi a releitura da obra de arte, daí para frente a gente foi caminhando conforme as curiosidades deles. Então, o protagonismo foi muito forte dentro do nosso projeto. Nas atividades desenvolvidas, as crianças puderam praticar a criatividade e o protagonismo em suas próprias obras de arte. Bom, os recursos utilizados. Os plugados, utilizamos notebook e a ferramenta do Excel para a criação dos monstros do pixel art, para a criação dos monstrinhos, que a gente apresentou para eles a história e eles criaram o monstrinho deles dentro do Excel.
Nessa parte, muitas crianças tiveram dificuldade em utilizar o mouse, porque eles estão muito acostumados com o celular. E computador para eles no notebook foi muito novo, muitos nunca tinham nem visto um notebook. Então foi feito um por vez, antes de levar para a sala de informática, todo mundo ao mesmo tempo. Eu coloquei o notebook na sala, fui chamando um por vez, enquanto outros exploravam os outros cantinhos da sala, e eles foram construindo. Alguns sentiram dificuldade, mas muitos deles, do nível 5, que era a minha turma, eu expliquei uma vez, eles já aprenderam a trocar cor, a ir na borracha, a apagar e começar tudo de novo. Então foi bem legal a experiência. E eu utilizei bastante também o Data Show para projetar para eles as imagens grandes para eles, para fazer a releitura, para pesquisa. O retroprojetor, o Google a gente usou muito, porque eles são muito curiosos, eles queriam pesquisar tudo. E os celulares para filmar. E usei muito o aplicativo InShot para fazer edição de vídeo, porque eu gosto muito de vídeo, então eu peguei os registros deles, eu transformava em vídeo para eles verem depois. E recursos não plugados foi massinha, materiais recicláveis, rolos de papel higiênicos, diferentes tipos de tampas, palitos de sorvetes, tintas, folhas de árvore, que são os naturais, caixa de papelão e recursos naturais que a gente encontrou na escola. O desenvolvimento. Iniciamos com uma leitura de uma obra de arte do Romero Brito, que chama Garden, onde as crianças elas descreveram oralmente o que sentiam ao observar aquela obra. Em seguida, eles criaram uma construções com sucatas, de tudo que eles tinham visto na obra de arte. Escolheram algo que tinham visto e construíram as suas próprias artes. E quando eu perguntava para eles o que você sente quando olha para essa imagem, eu senti que muitos não conseguiam identificar os sentimentos, o que era um sentimento. Então a gente pegou a história dos monstrinhos das cores e resolvemos trabalhar com eles, para eles conseguirem identificar cada tipo de sentimento. E depois fomos para que eles pudessem diferenciar os sentimentos. E dentro da obra de arte do Romero Brito foram encontrados vários elementos naturais, animais, e quando surgiu o questionamento com cuidados na natureza. E a partir disso, a gente apresentou uma poesia para eles, que é Cuidando da Natureza. E através dela, as crianças tiveram a ideia de separar lixo, porque aí agora a Lucila estava falando, eu lembrei, porque um dos meus alunos, os pais trabalham com a reciclagem. E o meu aluno, ele ia junto com os pais e ele sabia separar todos os materiais. Então aí a gente entrou nessa parte. Então saímos lá da obra de arte, passamos por eles construir, eles sendo grandes artistas, porque eles criaram uma obra de arte deles. Depois fomos para os sentimentos, até chegamos na natureza. Porque dentro da obra de arte tinha a natureza, que foi o que mais chamou a atenção deles dentro da obra de arte. E depois, no final, para concluir, a gente fez uma reciclagem de papel. Porque entrou um questionamento, porque na sala jogava muito papel. Eles desenhavam, rasgavam papel e ia muito papel para o lixo. Então, o que a gente poderia fazer com esses papéis? Então, aí como tem o meu aluno, o Iago, que trabalhava, que ia com os pais na separação de lixo, reciclagem, tiveram a ideia de fazer algo com o papel. Aí fomos pesquisar como que recicla o papel. Até que fizemos a reciclagem de papel na sala. Agora eu vou passar para vocês as fotos dessa historinha para vocês visualizarem tudo o que aconteceu, tá bom? Aqui eu vou colocar o vídeo, que foi o primeiro. O que eles sentiam quando eles olharam para a obra de arte do Romero Brito Garden. O que você sente quando olha para essa imagem? Tá saindo som? Eu sinto que um peixinho. Eu sinto alegria. Por quê? Porque é toda colorida essa imagem. Alegria. Por que alegria? Que é tão bonito. Fico feliz. Que ela é bonita. Incrível. Eu me sinto feliz. Por quê? Porque ela é legal.
Eu sinto um gato. Paz, amor. Paz, amor. Felicidade. Por que você sente tudo isso? É porque tem um sol no gato. Parou de compartilhar? Caiu. Caiu. Vou colocar de novo, tá bom? Pode. Aí, deixa eu voltar lá pro vídeo. Caroline estava dando eco com o seu microfone. O Ah. áudio com o seu microfone. Eu acho que se você fechar ele na hora de projetar, tira o eco. Tá bom. Tá bom, obrigada. Essa parte da borboleta que eu sinto que ela tá dentro da minha barriga foi demais, né? Então depois a gente foi para atividade maker, que eles fizeram a releitura da obra de arte com sucata. Eles construíram o que eles viram dentro da obra de arte, né? E eles questionaram que eles poderiam ser grandes artistas, que eles poderiam construir as suas próprias obras de arte. Então a gente fez essa atividade, o que rima com o quê? Então eu coloquei para eles lá o papel, eles desenharam, pintaram aleatoriamente o papel com várias cores de tintas, e cada um fez com uma esponjinha o seu quadro. Depois eles juntaram. Foi muito legal porque eles começaram a discutir, colocaram um do lado do outro. Aí eles falaram, não, esse daqui não combina aqui, esse aqui encaixa mais aqui. Então eles fizeram e montaram o quadro deles com cada desenho. Então, se a gente vê bem, pode ver que eles acharam o que combina com cada um, de forma espontânea. Depois vamos para o Monstrinho das Cores. Apresentamos a história para eles. Eles representaram dentro de uma folha quadriculada primeiro. Depois eles representaram em massinha o Monstrinho das Cores, do que eles estavam sentindo. E depois partiu pro pixel art. O que eu achei muito engraçado, que eu coloquei na última foto, que está no notebook, que esse meu aluno, ele não... Na folha, ele pintou a folha inteira de verde. Tudo. E ele não desenhou um monstrinho. E no computador, no pixel art, ele desenhou certinho o monstrinho. Então aparece a gente consegue ver que ele formou o monstrinho no computador e na folha não. Só um minutinho, meus cachorros caíram aqui. Aí. Então, a gente pode observar aqui. Ai, problemas aqui com os cachorros. Aqui eles... A gente pode observar, da foto que ele desenhou, na folha ele desenhou tudo, foi esse verde. Então ele conseguiu montar no computador o monstrinho dele. Foi bem legal a experiência. Aí chegamos no que era natureza para eles, porque eles falaram muito sobre a natureza na imagem, né? A natureza, pra mim, é linda porque a gente tem que cuidar delas.
Caroline ficou mudo para nós. E agora, voltou? Quanto mais a gente cuidar dela, mais ela é linda. Flores, as árvores, as lagartas, minha folha, árvore, planta, formiguinha, árvore, bichinhos, árvore, grama, árvore, bichinhos, formigas, joaninhas, flor, sol, ar e tartaruga, floresta. A natureza é tudo, só que o mais importante são as árvores. Então, a partir disso, a gente apresentamos a poesia Cuidando da Natureza. E com elementos naturais que a gente encontrou na escola, criamos as obras de artes com elementos naturais. Então, eles juntaram pelo bosque da escola, os materiais que eles gostariam, e cada um construiu o seu quadro com elementos naturais, com folhas, gravetos, tinha areia também, porque tinha um cantinho de areia que eles brincavam. Café eu coloquei na época, uns pós, coloquei alguns elementos que eu tinha na sala também, para eles explorarem. E depois foi uma pesquisa a gente fez uma pesquisa sobre o Dia da Árvore. Então utilizamos o porquê que as árvores eram verdes, as folhas eram verdes. Então, após a pesquisa, eles fizeram um desenho de observação das árvores do bosque e pintaram com as próprias folhas da árvore. Porque dentro da pesquisa, eles descobriram a clorofila. E o que era a clorofila? Porque na pesquisa eles viram isso. Então, agora eu vou passar um vídeo da resposta desse momento com eles e dos desenhos. Caroline, é só porque o tempo tá acabando. Tá curtinho. 4 minutinhos 4? ali, 5 minutos para o pessoal comentar. Isso. Tá quase, então. Tá quase acabando já. A gente descobriu que as plantas sugam pelas raízes. Elas fazem fotossintesia. É a força da luz do sol. Nas plantas, o sol, que é um nutriente, a chuva também é um nutriente, que deixa elas verdes e saudáveis e com energia. A clorofila sai mesmo, ó. Deixa eu ver. A clorofila sai. Aí, depois disso, partimos para reciclagem de papel. Envolvemos a escola toda, porque passamos em sala por sala pedindo para eles juntarem papel para fazer a reciclagem. Então, todas as salas da escola juntaram papel e levaram para eles, passamos recebendo. No final ali tem 2 crianças anotando, que do jeitinho delas, elas estavam anotando a série e o dia que a gente poderia voltar para pegar os papéis que eles tinham guardado para a gente. Aí essa toda a preparação de picar o papel, colocar na água, deixamos vários dias para depois triturar ele no liquidificador e eles montarem o papel. Aí, após pronto o papel, eles fizeram uma obra de arte no papel reciclável. E no final, esse tio João, ele passou pela escola, que ele recolhe os papelões lá. Então, as crianças tiveram a oportunidade de conversar com ele, entender um pouquinho e conhecer e ajudar ele a separar as caixas para ele levar embora para reciclagem. E o principal que a gente percebe que trabalhou foi o reduzir, reutilizar e reciclar. Então, a gente pegou da obra de arte e foi para reciclagem. A nossa avaliação foi através das observações feitas de acordo com cada nível. Os resultados foi que a gente levou em conta a autonomia, o protagonismo das crianças no desenvolvimento do projeto. Construção de obra de arte com recursos naturais, diversos materiais, expressando suas ideias e sentimentos por linguagem linguagem oral e escrita espontânea.
Aí o E Agora? O projeto, a intenção do projeto era trabalhar diferentes tipos de obras de arte. Porém, as crianças demonstraram muito interesse, como eu comentei com vocês, pela natureza, pelo elementos naturais que foi encontrado. Então, durante um passeio, foi indo para esse lado da natureza e a gente levou todo esse caminho que vocês viram que aconteceu. E com o fim do ano letivo, eles foram cada um para o seu nível. Mas eu acho que é uma proposta que viralizou em todo lugar, porque todos os projetos da escola, as crianças caminharam para esse lado da reciclagem, do reutilizar e como foi. E então, esse daqui é o vídeo final da conclusão das crianças. Então, como se pode ver no vídeo, as crianças descobriram ao longo do projeto a importância do cuidado com a natureza, aprendendo a reduzir, reutilizar, reciclar e diminuindo a quantidade de lixo no meio do meio ambiente e construindo suas obras de arte. Então, eu vou compartilhar com vocês agora a conclusão deles. Acho que já deu 1 minuto, né? Mas tá acabando. A gente aprende a fazer arte. A gente também fez papel, a gente fez papel, a gente só se elas podiam pegar os papéis que elas não usam e colocar num potinho pra gente levar pra sala e fazer. A gente deixou alguns dias lá, depois colocou água, deixou alguns dias e virou um papel. Aí a gente começou a pintar frutas. Eu gostei de fazer papel reciclado, porque nós temos muitas árvores. Eu senti muita curiosidade para proteger a natureza. Eu aprendi as cores, aprendi a desenhar, aprendi a fazer as cores da natureza, cantar e dançar. Eu aprendi a usar a imaginação, de um castelo, foi muito divertido. E essa foi a conclusão deles. E faltou um vídeo que eu achei que não ia dar tempo de colocar, mas no final do ano eu perguntei para eles, e agora, o que é a natureza para você? O que você sente quando está na natureza? E eu descobri que a gente conseguiu atingir mesmo as crianças, porque um aluno meu virou para mim e falou assim, eu perguntei para ele, o que você sente quando você está na natureza? Ele falou assim, eu sinto que eu estou em casa, eu sinto que aqui é o meu lar. E ele tem 5 anos, eu falei assim, olha que resposta madura para uma criança. Então eu falei assim, a gente conseguiu atingir eles, né? Então foi a conclusão do ano, maravilhosa. A criança deve ser vista como única e singular, e como um sujeito ativo que tem a possibilidade de ir mais além, nas mais diferentes linguagens. E é justamente aí que é a beleza da vida. Maria Dourado, Rede Solares. Então é isso. Espero que tenham gostado.